Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página de YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição, terça-feira, do Linha da Frente que passa todas as noites de terça no seu ecrã para lhe proporcionar o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente. Temos dois painelistas, Xamboco e Issa, que nos vão ajudar a compreender, primeiro, as perspectivas do acesso ao Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, mas também vamos conversar em torno de um tema diferente: crescimento de subsídios ou de suicídios, especialmente relacionados a jogos de azar, que tem levado não apenas cidadãos comuns, mas também funcionários públicos e privados a esta desgraça. Começo esta discussão com Daniel Xamboco. Caríssimos telespectadores, que vamos ao debate primeiro sobre o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Queria saber de si, Daniel Xamboco, muito boa noite, sem deixar de lado os seus pontos prévios também, em 2, 3 minutos, para poder então comentar em relação a questões que não estão exatamente ligadas aos temas que nós vamos enrolar cá. Mas antes, eu gostava de saber quem está realmente na linha da frente daqueles que serão beneficiados pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Isto vai, de fato, abranger uma camada toda de jovens empreendedores ou já está proporcionado para aqueles que fazem parte de grupos específicos? Muito boa noite. Muito boa noite ao nosso moderador, saudar ao meu colega do painel, o Rafael Insa, e também saudar aos digníssimos telespectadores por estarem a acompanhar o programa Linha da Frente. Vocês são o motivo que nos levam sempre a debatermos sobre assuntos que marcam a atualidade e contribuir para o desenvolvimento da nossa nação. Então fiquem ligados porque são assuntos de extrema importância que serão tratados aqui conosco. Em relação ao meu ponto prévio, eu gostaria aqui de destacar o dia 30 de julho passado, que foi comemorado na luta contra o tráfico de órgãos humanos, este que foi referenciado como um crime organizado, e pedir de igual modo aos caros telespectadores, juntamente com o povo moçambicano, que qualquer caso de suspeita, temos sempre que informar as autoridades competentes para terminarmos com este fenômeno este que tem criado desavenças a nível do território nacional, fenômeno este que tem retardado o processo de desenvolvimento e que acaba também por comprometer a nossa própria segurança. De igual modo, também apelar às autoridades competentes que sejam mais vigilantes, por exemplo, nos aeroportos, portos, para controlar melhor o que entra e o que sai dentro do nosso país de forma rigorosa, de modo a acabarmos com este fenômeno. Acabando com este fenômeno, estaremos a dizer que estaremos perante um Moçambique próspero, estaremos perante um Moçambique livre de exploração, estaremos perante um Moçambique livre de tráfico de órgãos humanos. Para já, em relação ao ponto que me coloca aqui do projeto que foi lançado recentemente, primeiro gostaria de agradecer a iniciativa do presidente Chapo. Mostra-se claramente que este está ligado àquilo que são os pedidos da juventude moçambicana, aquilo que são os pedidos do povo moçambicano. Esta iniciativa, eu vejo que é uma iniciativa recente, é uma iniciativa que busca apoiar iniciativas juvenis a nível locais. Então, visto que é uma iniciativa que está a entrar recentemente no campo de investimento, no campo de empregabilidade, porque se a gente for a destacar este ponto, estamos a dizer que financiando os jovens, estaremos a garantir que, por sua vez, os jovens tenham o seu autossustento, tenham a sua independência financeira. A independência financeira é investir nos seus projetos, investindo nos seus projetos, esses projetos que vão proporcionar com que esses jovens possam alcançar a independência financeira. E outro ponto aqui a destacar é, será que estes financiamentos vão beneficiar na sua totalidade aos jovens?
ou vai beneficiar a um grupo restrito. Eu penso que é prematuro nós dizermos aqui que o projeto em si pode beneficiar a um grupo restrito. A informação que nós temos é que o projeto em si irá abranger a todos os jovens, principalmente nas localidades. É um projeto que visa desenvolver próprias localidades, comunidades, um projeto local. Então, a percepção é de que este projeto irá beneficiar a todos. Então, durante o processo de seleção, nesta primeira fase, aí nós já poderemos ter bases sólidas de que o projeto em si não está lá patente para beneficiar a camada juvenil, não está lá para beneficiar o povo, está lá para beneficiar por exemplo, um grupo de indivíduos. Então, antes de avançarmos a esta etapa para vermos quais serão os procedimentos de seleção, como é que isso será feito, é prematuro afirmar isto. E do outro lado, também é preciso deixar claro aqui que os que foram delegados para selecionar, é preciso que se use medidas rigorosas de modo a não fazer com que algumas pessoas que não têm competência de mostrar alguns projetos que possam levar a esse projeto a impulsionar a nível local, a contribuir para o desenvolvimento do país. É preciso que esses projetos, caso assim for observado com aqueles que estarão a contribuir, é preciso dar sempre prioridade àqueles que têm projetos bem estruturados, projetos que possam contribuir e não haver lá favoritismo. É preciso que possamos dar César o que é de César e darmos a Deus o que é de Deus. Com isso, quero dizer que deve haver transparência no processo de seleção para que todos sintam-se que este projeto implementado veio taxativamente ajudar aos jovens, veio ajudar ao povo moçambicano e rumo à independência financeira. É a única coisa que o povo moçambicano precisa, a transparência. Transparência é a chave do sucesso e a chave do desenvolvimento de uma nação. Muito bem, muitíssimo obrigado, Daniel Chamboco. Voltamos para si daqui a mais um pouco. Issa, muito boa noite, um rosto novo cá no Linha da Frente. Seja muito bem-vindo, mas importa mesmo que partamos justamente para aquilo que nos trouxe a esta mesa. Como é que olha para esta iniciativa do Presidente da República em implementar o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local? É claro que é uma iniciativa que já demonstra que há muitas outras que foram implementadas anteriormente. Podem ter tido sucesso ou não, mas esta pode ser uma alternativa para alguns empreendedores. Quais são, na sua opinião, os principais entraves que os pequenos empreendedores especialmente enfrentam quando desejam ter acesso a estas iniciativas e não só, também erguer os seus próprios empreendimentos? Muito boa noite, os seus pontos prévios, caso tenham, em 2, 3 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar ao meu colega do painel e assim como aos telespectadores que são mais importantes para nós, e dizer que agradeço pela oportunidade de estar aqui e estar à frente de todos vós. E quanto aos meus pontos prévios, talvez parabenizar a Organização Nacional dos Trabalhadores pela sua proposta ou pela formalização da sua proposta para o aumento do salário mínimo, que são dos 8.000 meticais para 42, se não estou em erro. É exatamente isso. E acredito que com isso poderemos ter, sim, uma vida digna do moçambicano. Acredito que existem condições para que um moçambicano possa levar uma vida estável e merecedora de um povo que tem recursos, tem possibilidades e assim poderá desfrutar da mesma. Mais uma vez, parabenizo a Organização Nacional dos Trabalhadores. Com relação ao tema em destaque, com relação a este tema, eu posso dizer que é uma boa iniciativa. É assim como dizia o meu colega, que já temos ou tivemos projetos idênticos com os antigos presidentes e etc. Não vou falar aqui do sucesso ou insucesso dos mesmos, porém podemos olhar para esta oportunidade ou podemos olhar para este projeto como sendo uma esperança para os jovens, assim como mulheres, e como o mesmo projeto já propõe, que será uma iniciativa local. Com isto mostra que, como o presidente Daniel Chapo já vinha dizendo que tem vontade de trabalhar, isto mostra
é uma demonstração da sua vontade de trabalhar e com isso o que teremos? Teremos uma independência financeira dos próprios jovens, mulheres ou os moradores locais e isso vai de forma inconsciente ou teremos um efeito que talvez posso dizer efeito bola de neve, onde teremos um desenvolvimento local e consequentemente um desenvolvimento a nível nacional. Não seria o primeiro país a implementar projetos como estes, já temos vários países da África ou como do próprio Ocidente implementando os próprios estes projetos. Então, muitas das vezes nos deparamos com uma situação em que as pessoas dizem ou alegam não ter acesso a esses recursos ou a esses projetos, mas maior parte das vezes nos encontramos com uma situação em que esta população ou este povo-alvo ou sim, este povo-alvo não tem informação adequada ou não tem uma preparação cognitiva para saber como fazer para poder ter acesso a este tipo de projetos. Então, eu penso que o que se pode fazer diferente desta vez ou fortificar é essa parte da preparação por parte deste público-alvo, porque nos encontramos numa situação em que a maior parte da população saindo desta via, desta zona urbana, indo mais para os meios, as zonas mais rurais, nos encontramos com uma população com um nível de educação mais baixo e etc. Então precisamos fazer o quê? Fazer com que esta mesma população esteja pronta para receber este projeto que será por via de meios de educação para que estes possam saber como acessar e ao acessar como fazer um bom proveito dos mesmos. E com isso teremos um bom proveito e acredito que é uma grande oportunidade para os jovens e se por acaso formos sérios com isso, irá impulsionar significativamente a economia do próprio país. Muito bem, muitíssimo obrigado, Alexandre Mboco. Novamente, para si, quais são as políticas que, na sua opinião, claro que mencionou algumas na sua primeira intervenção, que poderiam ser implementadas para garantir o sucesso deste projeto? Bem, em relação às políticas, eu penso que o meu colega teria aqui tocado, porque o que a gente observa nesses processos é a falta de informações para o público-alvo. E é preciso que sejam adotadas políticas eficientes que possam dar informações concretas aos moradores locais. E também é preciso que sejam adotadas políticas claras que possam evitar processos burocráticos ao tratar os documentos que possam facilitar a obtenção desse crédito, que possam facilitar a obtenção destes valores, que possam ajudar os jovens para avançar com seus negócios. É preciso que se desenhem políticas claras que possam reduzir esta burocracia toda. E outra política que é preciso aqui referenciar, é preciso que o governo desenhe políticas claras de como é que este trabalho será implementado, porque quando a gente for observar fases de elaboração, portanto, de uma política pública, nós observamos lá algumas fases, onde temos a identificação do problema, depois da identificação do problema, temos aquela fase de discussão, temos aprovação, temos, portanto, lá temos várias fases, temos a fase da própria avaliação para podermos ver como é que esta política, portanto, está a decorrer, temos a fase da extinção, se a política pública não está a decorrer conforme o planejado, vermos quais são os outros mecanismos que podemos usar de modo a ultrapassarmos estas dificuldades. Então, penso eu que até o presidente Chapo, com a sua comitiva, chegar a este ponto de vir publicamente anunciar esta iniciativa, acredito que já existem políticas traçadas que possam facilitar com que este processo, este projeto possa ser um sucesso absoluto. E aqui é preciso deixar claro que já temos muitos projetos que foram implementados e esses projetos foram águas baixas. Então, nós
pedimos ao presidente Daniel Chapo, juntamente com a sua comitiva e com todos aqueles que estão neste momento a colaborar para este processo, para que as políticas públicas que foram desenhadas, para que elas não fiquem só no papel, mas sejam implementadas na sua totalidade, de modo a responder os problemas que estes mesmos jovens, esta população local enfrenta. Então, seguindo todos os passos, nós iremos observar que estamos a progredir ou não. Se não estamos a progredir, sentamos. Há também esta fase dentro da própria política, se faz a avaliação para vermos, ok, não estamos a progredir, esta política não está sendo efetivada na sua totalidade. Avalia-se, depois de avaliar-se, vamos a observar os problemas que estaremos a enfrentar e, por sua vez, avançarmos para outros pontos. Então, se há mecanismos para extinguir a mesma política, podemos extinguir e desenharmos outros meios. O que acontece? Que a gente observa dentro do nosso país é que as políticas públicas, elas são bonitas no papel. Nos papéis você encontra lá uma política pública bonita. Por exemplo, esta política de financiar o jovem, de ajudar o jovem, de ajudar o desenvolvimento local, é uma política pública bonita. Então a gente encontra lá no papel, está escrito tudo bonito. Mas quando a gente for observar a fase da implementação, tudo é uma máfia. Então, não esperamos que este projeto, esta vontade por parte do Presidente da República de trabalhar para o desenvolvimento desta nação, pedimos que não fique só no papel, mas sim que seja implementado na vida prática. É a única coisa que nós precisamos. Implementando isso, estaremos efetivamente a dizer que a cumprir com o slogan de vamos trabalhar. Muito bem, muitíssimo obrigado. Agora, pretendo saber de si, Issa, quais projetos é que, na sua opinião, deviam ser implementados de forma prioritária por estes jovens que serão beneficiados? Porque muitos deles, olhando pela dinâmica que o mundo tem levado, podem empreender na área tecnológica, outros até mesmo pela agricultura. Mas, na sua percepção, quais são as prioridades em termos de projetos que os jovens precisam, não apenas para desenvolver a si próprios, como também o próprio país? Olhando para este ponto, eu acredito que, como já vinha dizendo, que já tínhamos projetos idênticos com os dirigentes anteriores, porém, primeiro, para este projeto, há necessidade de termos uma sociedade que não vai simplesmente ficar à espera. Este projeto já é uma iniciativa, ou já é uma demonstração de vontade por parte do presidente, como eu já vinha dizendo. E o que vem a seguir? É necessário termos uma sociedade vigilante. Há necessidade de termos uma sociedade informada. Por meio disso, estaremos a um passo para o sucesso. E com relação à aplicação dos próprios, eu acredito que cada sociedade ou cada localidade tem seus problemas, tem suas oportunidades. Acredito que os jovens estarão em condições de fazer uma análise fofa para olhar para que meio ou como vão alocar estes recursos que eles vão conseguir com este projeto. Acredito que temos um ambiente favorável para a própria agricultura, temos terras favoráveis para isso, o clima em si permite isso e, olhando para a dinâmica global, o mundo avança mais no seio da tecnologia. Acredito que apostar na tecnologia também pode dar muito certo. Porém, para apostar em tecnologia ou agricultura ou qualquer outra coisa, há necessidade de estar informado com relação a estas mesmas alocações, porque podemos dizer que na agricultura temos sucesso ou temos condições para tal, porém aquele jovem não está bem informado com relação a isso. Podemos dizer que na tecnologia podemos avançar para o caminho X, sendo que essa mesma população não está preparada para isso. Como eu já vinha dizendo anteriormente, há necessidade de uma educação por parte desse público-alvo para que estes saibam como vão gerir estes recursos ou como vão alocar. Não posso aqui dizer que o setor X é melhor em relação ao setor X, porque já, como vinha dizendo, cada localidade enfrenta seus problemas, tem suas oportunidades, mas acredito que, assim como o presidente ou o governo fez esta iniciativa, estará em condições de criar meios para que este público-alvo esteja preparado.
esteja informado, tenha educação suficiente, capacidade cognitiva para poder saber como alocar estes recursos. Então, por mim, não vou falar aqui de um setor específico que pode dar sucesso para os jovens, porém acredito que há necessidade por parte do próprio governo de criar condições para que estes jovens possam saber como alocar estes recursos. É claro que teremos com isso a necessidade de termos uma independência. Não vamos aqui dizer, ou não estou aqui a dizer que o governo precisa dar e dizer como vai alocar, porém precisamos de pelo menos um nível médio para que estes possam saber como vão gerir estes recursos, como alocar os mesmos. Isso seria uma preparação cognitiva, que é um dos problemas que a maior parte dos países, Moçambique como outros africanos, têm enfrentado, que é o problema da knowledge. Nos deparamos com uma situação em que esta população é menos informada. Então, quando este público-alvo não está necessariamente informado, projetos como estes podem ir à água abaixo, como dizia o meu colega Chamboco. Então, o meu apelo é uma sociedade vigilante para poder saber o que ou em que fase estamos com este projeto, e também um governo que cria condições para que estes jovens possam saber como alocar estes recursos. Muito bem, muitíssimo obrigado. Acho que já está na hora de passarmos para o próximo tema. Falamos agora em relação ao aumento dos casos de suicídios associados a jogos de azar. Muitos são os jovens, especialmente, que têm se envolvido em jogos de azar e, por consequência, porque não conseguem mais pagar as dívidas, visto que perderam todo o dinheiro, normalmente são somas avultadas e não conseguem mais pagar estas dívidas, acabam recorrendo ao suicídio. Não é propriamente uma solução, apenas parece. Daniel Chamboco, começo novamente consigo. Estamos a assistir à substituição do esforço do trabalho realmente reconhecível, um esforço pessoal para conseguir realmente sustentar a si e a sua família. Isto significa o quê para a sociedade? Qual é o impacto que pode ter, não apenas psicologicamente, mas de forma social, até mesmo espiritual, para a própria juventude? Bem, em relação a esta questão que me colocas, é preciso aqui dizer que a juventude em si, não só a juventude, todo o povo moçambicano estão sempre no campo de procura. E esta procura é taxativamente para poder ajudar a família, poder comprar cesta básica, poder suprir as suas necessidades. E quando aparecem oportunidades do gênero, que temos aqui, por exemplo, estamos agora a tratar de jogos de azar. Os jogos de azar, eles trazem consigo umas promessas elevadas de vida fácil. E nós sabemos que ninguém não quer uma vida fácil, muitas pessoas querem uma vida fácil, mas poucas pessoas conseguem alcançar. Eu costumo sempre dizer às pessoas que não existe vida fácil. Se alguém te proporciona uma ideia de que o dinheiro vem de forma fácil, deste modo e deste modo, desista desta ideia. O dinheiro não vem de uma forma fácil. Ele sempre exige estratégias para poder conseguir alcançar. E essas estratégias, nós observamos que o campo de procura é maior. E o que acontece nesses que introduzem jogos de azar? Eles fazem estudo daquilo que é a realidade do nosso país. Eles estudam o campo do mercado, eles veem que, ok, os jovens estão a enfrentar esses e esses problemas. Enfrentando esses e esses problemas, se a gente for introduzir jogos X e trazer promessas X, isso vai atrair mais jovens a aderir aos jogos. O que não acontece na realidade. Depois os jovens aderir a esses processos, acabamos lá por observar crescente nível de suicídio, crescente nível, portanto, de pessoas que desistem da vida. Diz que
criei dívida, não preciso mais continuar, eu prefiro morrer devido a esses jogos. Então, as consequências que esses jogos trazem são consequências graves para o próprio Moçambique, são consequências graves que trazem para a família desses nossos irmãos que partem para a glória. E isto, conforme eu estava a referenciar, que está mesmo associado ao nível de pobreza, ao nível, portanto, de falta de emprego. Imaginemos, meu caro, se a gente tivesse, se estivéssemos num nível de boa estabilidade financeira, onde o jovem em si tem alguma coisa que garante o seu próprio sustento, onde os nossos familiares, nossos pais, o povo em si tem uma renda fixa que possa garantir a sua sustentabilidade, ninguém estaria muito interessado para adquirir esses jogos. Mas aqui observamos um fator em que alguém consegue seus 500 meticais porque aquele jogo lhe proporciona uma boa esperança de que se você for introduzir 200 meticais lá, pode jogar e ganhar 1 milhão de meticais. A pessoa acaba por optar por caminhos fáceis de alcançar a própria sua independência financeira, o que acaba por frustrar os mesmos. Então, dizer aqui aos nossos caros telespectadores que já observamos casos alarmantes deste fenômeno e que, se continuarmos a este nível de confiarmos nas promessas falsas destes malfeitores, porque eu associo a esses que têm esses jogos como pessoas incrédulas, pessoas que de má fé. E também eu costumo sempre dizer que o Estado em si deve tomar posicionamento perante a estes suicídios que estamos a notar dia após dia, porque se nós formos a observar, conforme eu tenho sempre dito, que o Estado é que deve garantir o bem-estar do seu povo. Então, o Estado não tomando providências, não tomando medidas claras em relação a esse jogo de azar, sempre continuaremos a enfrentar problemas, sempre e sempre, volto a repetir, continuaremos a enfrentar problemas devido a este fenômeno. Então, é a hora do Estado tomar medidas claras sobre quem deve aderir a esses jogos. Deve haver medidas claras que possam salvaguardar os direitos, ou seja, que possam salvaguardar a segurança do seu povo. Muito bem. Isto mais parece um jogo de futebol, isso é, onde há quem ganha e há quem perde. Exatamente. No entanto, aquele que perde parece que o dano é muito maior do que um simples jogo de futebol. Chega até mesmo a perder a sua própria vida e há famílias que choram. Há espaço para a responsabilização das casas de apostas e as plataformas de apostas também digitais? Eu acredito que com relação à questão que me coloca, há necessidade de termos uma sociedade que desconfia dessas oportunidades bastante facilitadas. Não existe dinheiro fácil, como a própria Bíblia já diz, do teu suor comerás. E estes meios de aquisição de recursos não são adequados para ninguém. É necessário olharmos para a sociedade em que estamos e também a necessidade do Estado ser mais rigoroso naquilo que são as leis ou as normas que vão regrar ou que vão supervisionar estas casas de apostas. Porque é bastante difícil, isto torna-se um vício para os jovens e será muito, muito, muito difícil mesmo que estes parem só com apelos. Há necessidade do Estado ser mais rigoroso, de ser mais rigoroso com essas casas, porque nos deparamos com uma situação em que tem crescido bastante casas de aposta. A cada dia é uma nova casa de aposta. Então, isto vai corroendo os jovens de forma psicológica, social e etc. Então, há necessidade do Estado criar meios para que estas casas de aposta possam ter uma responsabilização. Porque é um problema social, na verdade. É um problema social. Afeta bastante a sociedade. Como já dizia, isto leva com que os jovens vão endividar-se, endividando, fica bastante apertado com aquela dívida que terá contraído e opta por outros meios alternativos,
nos deparamos com uma situação em que o problema inicial era uma simples casa de aposta, jogou, ganhou uma vez, perdeu, depois endividou-se e vai procurar meios para poder liquidar aquela dívida. Então, isto sai de uma simples casa de apostas e vai gerar um problema maior ainda que vai afetar toda a sociedade, não só aquele jogador ou a sua própria família, mas também toda a sociedade. Então, há necessidade de olharmos para esta situação das casas de aposta com mais seriedade. É um problema significativo mesmo. Então, o meu apelo é um reforço nas normas de controle dessas casas de aposta. Muito bem, muitíssimo obrigado. Isso, falando em Estado, mas já o deixando um bocadinho de lado, porque não é somente ele que pode ter a responsabilidade de regular a questão das casas de apostas e plataformas digitais, cassinos online, melhor dizendo, mas temos as famílias Xamboco. Qual é o papel das famílias, como também das comunidades, não apenas no trabalho de identificação, mas também de sensibilização destas possíveis vítimas destas casas de apostas, apesar de não serem exatamente vítimas, porque as casas não vão até essas pessoas, são as pessoas que vão até as casas de apostas à procura de alguma oportunidade. Qual é o papel das famílias e das comunidades? Exato. Este é um campo, portanto, complexo. É um campo complexo na medida em que não é só o Estado que deve lá estar patente. Sim, o Estado, como uma entidade competente que garante o bem-estar, deve estar lá patente. Mas a própria família, a própria comunidade também deve estar patente em busca a ensinar, ou seja, a educar os seus próprios filhos, a educar aos seus próprios vizinhos para não optarem por caminhos fáceis de alcançar a sua independência financeira. E este é um campo, na verdade, multidimensional, onde o Estado está patente, a família está patente, a comunidade em si deve estar patente, de modo a organizarmos, ou seja, de modo a contribuirmos para que este número possa, para que no futuro mais próximo não possamos, portanto, dizermos que o número está aumentando. O número deve decrescer de modo, portanto, a salvaguardarmos aquilo que é a segurança do povo, da juventude, porque se nós formos observar a juventude, neste caso, é que sofre muito. Então, eu associo a isto como negligência por parte da própria juventude. A gente observa os que sofrem mais com estes fenômenos são pessoas dos seus 18 anos, seus 35 anos. Esses são indivíduos que mais sofrem neste processo. Então, é preciso aqui dizer aos pais, a famílias que possam ajudar, possam ensinar os vossos filhos dia após dia, possam ensinar os vizinhos dia após dia, apoiar o vizinho, que estes, portanto, não seriam caminhos fáceis para poder alcançar a independência financeira. Então, é um campo complexo e envolve a participação ativa de todos. Isso, estamos a falhar na prevenção? Acredito que não, porém há necessidade de ser mais rigorosos. Por que digo que não? Porque existe essa vontade por parte da sociedade. A própria religião, pelo menos a minha, eu sou muçulmano, ela proíbe apostas. Porém, nos encontramos com uma situação em que isto continua a persistir ou persiste. Então, há necessidade de, como dizia o Xamboco, termos uma sociedade bastante rigorosa nesses termos. Porém, nos encontramos com uma situação em que isto vai saindo da escala da família e afeta a própria sociedade. Permita-me dizer que discordo com o colega Xamboco por ter dito que seria a própria pessoa que sai mais afetada. Na verdade, isto vai afetar a família, assim como a própria sociedade. Então, há necessidade de criação desses meios, como venho dizendo desde o início, desses meios para que isto seja ultrapassado. E um dos grandes provedores para que possamos ultrapassar isso, eu acredito que seja o próprio Estado. Porque as famílias, acreditem, as famílias tentam ultrapassar esse problema, tentam resolver. Porém,
a cada dia que uma mãe perde o filho, cria-se uma nova casa de aposta. Então, por isso que o meu apelo mesmo é a rigorosidade nessas casas de aposta. As famílias não têm falhado. Na verdade, existe esse esforço por parte da família, assim como do Estado. Porém, acredito que há necessidade de sermos mais rigorosos. A sociedade em si, como o próprio Estado, tem esse papel de ser mais rigorosos, porque a vigilância, na verdade, já existe. Ambos têm combatido este problema, porém vem agravando-se mais. Então, eu acredito que para ultrapassar, talvez possamos apertar mais um pouco por parte das leis, porque nos deparamos com uma situação em que a sociedade não apoia isso, ou seja, as mães, as famílias e etc. Porém, os jovens dos seus 18 aos 35, mas também nos deparamos com essa pouca vigilância, até jovens dos seus 14 anos, por simplesmente terem acesso ao celular, à internet, já vêm apostando. Então, há necessidade de sermos mais rigorosos nessa parte, sermos mais vigilantes. E um dos meios adequados é o Estado criar formas com que esta sociedade, o seu esforço, ou seja, o esforço da sociedade e o esforço do próprio Estado concatenar-se de modo a resolvermos isto, que é por meio dessa fiscalização excessiva por parte das próprias casas da aposta. Porque temos esse controle por parte dos jovens, nas suas famílias, sociedades e etc. Então há necessidade de apertarmos mais para o lado das casas de aposta. E volto a repetir, a cada dia que um moçambicano perde a vida, é a criação de uma nova casa de apostas. E não é mentira isso, por acaso as novas casas de apostas já surgiram, mas o que se pretende saber agora é qual é o real interesse dos intervenientes. Temos o primeiro, que é justamente aquele que vai apostar. O seu maior interesse é simplesmente tirar algum dinheiro ou ganho daquela casa de aposta. Mas qual é o interesse do Estado e da casa de aposta? Será que se importam o suficiente com a vida desta pessoa que vai apostar, com a integridade da mesma? Porque bem se sabe que a aposta é algo que pode levar a coisas boas, mas também ruins. No entanto, o meio pode não ser tão católico assim. Sim, como eu já vinha dizendo, o apostador tem a tendência de melhorar sua vida, acredita nas promessas dessas casas de aposta. E claramente que quem faz as casas de aposta, como já se diz por aí, que o ser humano em si é egoísta, pensa primeiro no seu próprio sustento. Então, eu se crio uma casa de apostas, o meu primeiro objetivo é o meu próprio bolso. Eu penso no meu bolso, talvez só depois vou pensar no meu público-alvo. Então, por isso que, como eu dizia, há necessidade de educar essas casas de aposta, mas não só. Apesar de estes meios não serem tão católicos como dizia, essa persistência eu acredito que está a ultrapassar o normal. Como dizia, a cada dia é uma nova criação, então temos essa necessidade de sermos mais vigilantes e olhar para essas casas de aposta com mais seriedade, não como um simples jogo. Muito bem, obrigado, Isa. Agora preciso mesmo saber de si a mesma pergunta. Qual é o real interesse dos principais intervenientes? Já conhecemos a pretensão daquele que vai apostar, que é ter algum dinheiro, talvez até muito, para melhorar o seu estilo de vida, tal como disse o Rafael. Mas qual é o real interesse do Estado moçambicano quando permite a criação de uma nova casa de aposta, de uma nova plataforma, e o real interesse dessa mesma plataforma? Será que está aqui em jogo a preocupação pela integridade física desta pessoa que vai apostar? Bem, em relação a esta questão, é preciso aqui dizer com que este processo, quando entra em vigor, é preciso que seja reconhecido pelo próprio Estado para que possa operar dentro do país. E quando a gente vai na fase de reconhecimento, é preciso lembrar aqui que lá são exigidos algumas papeladas, onde essas papeladas injetam algum valor dentro do próprio Estado. E outra coisa é que estas organizações, esses jogos de azar, como são
bem chamados, eles acredito que tem uma certa percentagem que paga o próprio Estado. E isso acaba por contribuir com a fraca intervenção do próprio Estado dentro para salvaguardar a integridade física do seu povo. Então, aqui é preciso notar que quando estes jogos são criados, bem que o meu colega aqui estava a referenciar, elas são criadas com o intuito da empresa a conseguir ter seus próprios fundos, maximizar os fundos. E depois dele encher, da empresa em si, encher seus bolsos, em alguns momentos é onde pensam também nos próprios apostadores. O que acontece neste processo todo? A empresa em si acaba por maximizar os seus próprios ganhos, esquecendo como posso dizer, esquecendo de tirar, portanto, alguma parte, porque nós sabemos que quando você vai apostar, por exemplo, jogos de futebol, você aposta, por exemplo, 20 jogos, você ganha 10 jogos, 15, 17, 19 jogos, vai perder com um jogo. Você vai ver o que é isso? Você vai perder com um jogo. Isto portanto, eu costumo chegar ao ponto de considerar que é máfia. Eu sempre tenho que é máfia. Você vê alguém que apostou, por exemplo, nesse aviator. Alguém aposta, por exemplo, 500 meticais, o avião só voa até no 1.2, voou para longe. Mas o que é isso? 500 meticais já foi embora, 1000 meticais já foi embora. Então isso acaba por criar uma frustração. Portanto, eu vejo que aqui o governo, desculpa a expressão, o governo não está a tomar o devido posicionamento devido, portanto, devido aos impostos, o valor que essas mesmas empresas injetam dentro do próprio Estado. Meu caro, acredite, se fosse uma empresa que não injeta qualquer coisa no Estado, o Estado já poderia, já teria tomado medidas claras de modo a resolver esses problemas. Só é você experimentar aqui hoje, sair lá no Esquelene, criar sua pequena empresa, sua pequena organização de apostas, as pessoas começaram a apostar. Vamos ver até no final do dia se você não é rebocado ali para a esquadra. Então, aqui observamos claramente que a máfia por parte dessas empresas e também máfia por parte do Estado em querer só ganhar aquilo, os impostos, aquilo que os jogos esses jogos, portanto, essas empresas dão ao próprio Estado, acabando por comprometer a integridade física, acabando por dizimar a vida do povo moçambicano, o que não é correto, porque se a gente delega o poder aos nossos representantes, queremos dizer que esses são representantes que possam levar as preocupações do povo, que possam levar as preocupações daqueles que os delegaram, de modo a resolver as mesmas preocupações. Então, se desde dos anos 2019, 20, 21, temos estes processos, estamos a falar do mesmo assunto, o Estado não toma devidas medidas, estamos a dizer que os que nós confiamos, os que nós delegamos ao poder, eles não estão a responder na sua totalidade às nossas preocupações. E isso é chato, porque o povo em si delega o poder aos seus representantes em meio de votos. Então, isso pode refletir nos próximos dias naquilo que é a própria delegação. Muito bem, de quem é a maior responsabilidade neste processo? Bem, a maior responsabilidade neste processo todo, a primeira pessoa que tem uma responsabilidade enorme é o próprio Estado. O Estado tem uma responsabilidade enorme para resolver isto. E também a primeira responsabilidade recai para o Estado, a segunda responsabilidade também recai para o Estado. Por que recai para o Estado a segunda responsabilidade?
Precisamos de leis claras que venham dizer exatamente que, olha, para aderir-se a esses jogos é preciso isso, impor medidas claras com que crianças, jovens não podem, não conseguir efetivamente adquirir esses processos tão fácil. Imagina alguém que tem só por dia, por exemplo, a pessoa, ou por mês, a pessoa consegue 1000 meticais, ele consegue ter acesso a essas plataformas e ele, durante o mês, gasta o dinheiro em pouco tempo, em fração de segundo, ele gasta os seus 1000 meticais. Então é frustrante. Então o Estado em si deve garantir, portanto, que haja maior responsabilidade na forma de operação ou a maneira que estas empresas em si vão operar. E a outra responsabilidade também está associada a nós mesmos, são valores morais. É preciso que a gente possa observar, como seres humanos, que este fator, olha, já temos muitas pessoas que já morreram, então por que insistimos tanto nisso? Por que não optamos por outros meios? Por que não optamos por procurar ganhar uma vida de forma justa? Explicou aqui o colega que comerá do teu suor. Então é preciso que seja esse mesmo o teu suor. Você não vai me dizer comerá do teu suor e só ir sentar embaixo de árvore ali com seu telefone, prontos, deposita seu 20 meticais na empresa, mete lá, acabou. Essa vida não vai nos levar a lugar nenhum, não vai levar a lugar nenhum. E também acredito que há lá a máfia na manipulação dos próprios resultados, daqueles que a gente diz, ganhou tantos milhões. Eu ainda não vi um moçambicano de comunidade que já ganhou esses milhões. Se existe esse moçambicano de uma comunidade, de uma localidade que já ganhou milhões apostando nesses jogos, venham aqui me dizer e eu irei viajar para conhecer este moçambicano. Então, feito isto, pode estar a querer dizer que a mídia também pode estar a contribuir de forma negativa quando difunde informações como essas, como também dá espaço para as próprias casas de apostas encherem as publicidades? A minha maneira de pensar, o meu ponto de vista, eu penso isso. Porque na internet, se nós formos observar a internet em si, lá observamos muita informação relacionada ao jogo de aposta, que ganhei tanto. No próprio, por exemplo, site de XBit, B2E, uma coisa dessas. Sem publicidade. Sim, publicidade, você vê que alguém ganhou 10 milhões. Essa pessoa ganhou 10 milhões, sabe onde é essa pessoa, pá? Epa, caramba, meu. Muito bem. Então, são coisas que não faz sentido. Não faz sentido isso. Se existe essa pessoa da comunidade, mesmo se está em Cabo Delgado, em Manica, em Niassa, em Nampula, venham me dizer, eu irei sair com meu dinheiro, pessoalmente, ir conhecer essa pessoa. Ganhou tantos milhões, está aqui, eu vou lhe parabenizar essa pessoa. Porque não podem brincar conosco, pá. Não podem brincar com o povo moçambicano. Pá. Que tipo de brincadeira é este? Muitíssimo obrigado, Xamboco. Passo para si, Rafael. Qual é o perfil social que é mais vulnerável a cair nesse tipo de situações? Estamos a falar sobre apostas, dívidas, como também, que é o caso mais terrível, pensamentos suicidas. O público que tem mais sofrido com este problema, eu acredito que seja a camada jovem. É a camada jovem porque os jovens têm a tendência do imediatismo, viver ou mostrar aquilo que vai além da sua capacidade e com base nisso acabam dando um passo maior que a própria perna. Então, olhando para isso ou fazendo um estudo, isso não são só jovens moçambicanos que têm sofrido com isso, temos jovens de outros países ou outros continentes, como o colega Xamboco dizia, olhando para isso como sendo um problema que tem afetado os jovens, mas também não só os jovens, temos, apesar de não ser um número significativo, mas isto tende a baixar até para as próprias crianças, como eu já vinha dizendo, e olhando para a questão da responsabilidade, como o colega Xamboco dizia, permita-me falar um pouco disso, eu acredito que temos essa responsabilidade da sociedade, mas os grandes responsáveis acredito que sejam, em primeira instância, o próprio Estado e, em segunda instância, devemos olhar para a própria mídia.
porque não são só jovens, não são simplesmente jovens moçambicanos que tendem a melhorar suas vidas por meio dessas casas de aposta. Temos outros jovens de outros países também tentando os mesmos meios, porém encontramos cá uma situação em que tem maior vigilância por meio disto e não só. Como o colega Chamboco já dizia, não é fácil simplesmente chegar, sentar-se e usar da internet ou usar do seu celular para poder ficar milionário. Não se torna milionário de um dia para o outro. Mesmo se formos olhar para os grandes a nível mundial, nenhum deles dirá que eu simplesmente sentei numa mangueira e em 2 horas fiquei milionário ou bilionário. Então há necessidade de olharmos para o que vem de fora de modo a tentarmos melhorar aquilo que nós temos. Então, olhemos para estes maiores ou tenhamos referências, porém essas referências há necessidade de serem referências credíveis. Há necessidade de credibilidade por parte das nossas referências, porque nos encontramos que este problema afeta mais a camada jovem, porque esta camada jovem passa mais tempo na internet. E na internet, essa própria camada jovem não tem capacidade de filtrar a informação que lá encontra. Então, temos jovens que passam quase 16 horas do dia na internet, apanha aquilo e consome aquilo tudo. E consumindo isto tem essa grande influência por parte da mídia, por parte das casas de aposta, de sofrer com este problema. Porém, temos essa necessidade de olhar para isso não como sendo um problema que vem sofrendo mais a camada juvenil, porque isso vai alastrando-se. Como já dizia, primeiro tínhamos os jovens sofrendo com isto, porém vamos encontrar crianças apostando. Então vamos ter isto saindo da camada juvenil, vai para as crianças, mas não há nenhuma garantia que depois dos jovens, crianças, isso não vai afetar mais até os próprios pais, porque às vezes nos encontramos com uma situação em que um jovem dos seus 20, 30 e tal anos trabalha, vai apostando, aposta todo o seu salário do mês, aquele salário vai embora com as casas de aposta. Em casa, talvez tenha uma mãe que depende dele, tem uma filha, tem uma esposa e etc. Então, isto não só vai atacando o próprio jovem, mas também temos a família, as crianças, as mães a sofrerem com isso. Então, há necessidade de olharmos sim como sendo um problema que frequentemente tem sofrido os jovens, mas também estarmos conscientes de que essas consequências não são somente para os jovens. Temos consequências também para as suas próprias famílias, para a sociedade na qual estes estão inseridos. Muito bem, muitíssimo obrigado, mas continuo mesmo consigo para saber de algo que talvez seja importante perguntar neste momento, como deve ser o papel da escola, como também das igrejas, na educação financeira e emocional, para prevenir comportamentos de risco como o jogo que podem levar a suicídio. Sim, eu acredito que olhando para as escolas, há necessidade das escolas não serem dinâmicas, há necessidade das escolas irem acompanhando a sociedade, irem acompanhando esta camada juvenil do lado ou da via na qual eles vão. Porque se nos encontrarmos com uma situação em que é a própria camada juvenil que vem sofrendo mais isto, porém na escola esta criança vai aprender matemática, ciências naturais e etc. Há necessidade de não ignorarmos estes problemas e levarmos os mesmos para a própria escola, porque temos a escola como um dos meios secundários de socialização ou de educação. Então há necessidade das escolas serem dinâmicas, irem também combatendo estes problemas nas próprias escolas. Não simplesmente termos uma sociedade, o Estado e etc. Porém, a criança quando vai à escola simplesmente vai aprendendo coisas que já vinha estudando, porém não olha-se para este problema que vem emergindo e o mesmo vai crescendo. Então, há necessidade das próprias escolas criarem mecanismos ou criarem dias para que possa sentar-se, tentar educar a mente destes jovens que coisa X é aquilo
Então temos este, aquele e este meio para poder combater os mesmos. Mas e as igrejas? As Podemos igrejas, deixar esse lado. as igrejas temos este, como eu já vinha dizendo que a própria religião já é contra estes meios para aquisição do próprio dinheiro, porque, como dizia, não tenho muito domínio acerca das igrejas, mas posso falar da minha religião, que esta é contra estes meios fáceis de aquisição de dinheiro. Então, talvez o que podemos fazer é para fazer com que as igrejas, ok, vamos fazendo Ave Marias quase todos os dias, mas também tirar um tempo para ensinar aos jovens com relação aos problemas que vêm enfrentando. Porque Ave Maria é algo que se pratica cá em Moçambique como em outros países que não tenham esse problema. Então, temos uma igreja, a igreja deve ensinar as crianças ou os jovens a adorar a Deus, mas também consciencializar os mesmos com relação aos problemas que vêm enfrentando, criando projetos para que estes possam distanciar-se desses meios. Muito bem, Sambuco, farei esta pergunta logo a seguir, mas importa neste momento que se questione outra coisa. Estamos a investir o suficiente em centros de apoio comunitário para pessoas que podem sofrer das consequências antes mesmo de chegar na fase do suicídio, que é a consumação disto todo mal? Estamos a investir o suficiente? A resposta para essa questão é não. Não está a se investir suficientemente no apoio a nível das comunidades. Não está a se investir. Não temos investimentos para este fator. Se você for a perceber, mesmo se chegarmos nas comunidades, você vai chegar numa comunidade, lá não sabem o que é ter um psicólogo, eles não sabem o que é isso, não sabem que existe psicólogo neste país, não sabem. Então, dizer que estamos a investir para tal, não está a fazer um trabalho reforçado para com isso. Talvez se citássemos as escolas que encontram-se nas comunidades, essas escolas também elas têm um papel programado para tal, não está, portanto, efetivado estes fatores, por exemplo, de ensino, de ensino, como posso dizer, ensino financeiro, não está efetivado lá. Às vezes a gente estuda a questão financeira, estuda como a gente nos prevenir, já às vezes nas universidades, ou você tenta pesquisar essa coisa, então não está sendo feito um trabalho condigno nessas áreas. E qual é o papel que a Igreja devia ter neste processo, como também a escola, já de forma breve para encerrarmos? Bem, como se sabe que a escola e igrejas, elas exercem um papel importante dentro da própria sociedade. A escola em si, como o nome já diz, escola, onde alguém vai aprender, deveriam adotar meios com que a criança saia no próprio ensino primário, ensino secundário até pré-universitário, a aprender a questão financeira. Se a gente for observar a questão financeira, a gente não aprende. Eu estudei até sétima, décima primeira, décima segunda, não aprendi a questão financeira, como gerir as contas. Não aprendi isso, mas lá aprendíamos o que é Aristóteles, quem é tanto, 1 mais 1, mais 2, quanto é que dá. Isso é a única coisa que nós aprendemos. Então, a gestão financeira em si nós não aprendemos. Então, é preciso observar, em vez de nós trazer lá teoria de Pitágoras, isso. Tragam também a questão, teorema de Pitágoras, tragam também a questão financeira. É preciso que os jovens sejam educados na questão financeira. Procurem enquadrar isto nas escolas para que os jovens cresçam com educação, cresçam com uma boa educação financeira. E em relação às igrejas, conforme estava sendo referenciado, que as igrejas em si, elas exercem um papel importante para ensinar valores éticos, morais. Então, as igrejas em si devem também ensinar aos jovens, devem ensinar ao povo que não é... e como, portanto, valores morais, como posso dizer, qual é a expressão que posso usar aqui? É que como cuidar
das finanças, como gerirmos as nossas finanças, como não optarmos por caminhos desnecessários para alcançarmos a nossa independência financeira. Então é um papel da igreja, é um papel da educação, é um papel de todos nós. Ensinar é um papel de todos. Então é preciso que ensinemos. Muitíssimo obrigado, Nelson Chamboco. Agradeço igualmente a si, Rafael Insa. Agradecemos igualmente ao caro telespectador internauta que nos acompanhou do princípio até o final deste debate. Já está cumprida a missão de discutir em relação, primeiro, sobre esta iniciativa governamental, que é a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, lançado pelo Presidente da República, mas também o segundo tema, que é um caso preocupante, suicídios ligados a jogos de azar. E eu estarei consigo na próxima oportunidade para rolar mais temas nesta mesma mesa. Mas não podemos ir sem antes desejar uma terça-feira altamente abençoada e que a sua semana laboral continue a ser tranquila. Eu sou Luís Belize e estarei consigo uma vez mais na terça-feira. Fique com Deus.